Muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Hoje a gente vai tratar de um assunto de extrema importância. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante com uma presença bem especial aqui hoje. Um assunto que para muitas pessoas é um custo obrigatório, mas quando na verdade pode se tornar uma das melhores ferramentas para economizar e cortar custos da sua empresa. Hoje a gente tem aqui nosso Dr. Pedro Renato, médico do trabalho, doutorado em farmacologia e toxicologia. É isso aí, doutor? Mestrado. Mestrado também. Mestrado e doutorando em farmacologia. É isso aí. Temos um mestre aqui conosco também. Legal. Show, doutor. Se apresenta aqui pra gente hoje um pouco. Bom, boa noite. Boa noite, meu amigo Léo. Eu sou o Pedro Renato, médico anestesiologista, intensivista, médico do trabalho, formado pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Estou lá na Unicamp fazendo meu doutorado. Terminei o mestrado agora, estou fazendo doutorado. Inclusive, eu trabalho para o pós-doc. E esse meu doutorado tem uma relação direta com a saúde das pessoas, saúde do trabalhador e tudo mais. Então é um conceito bacana, a gente está trabalhando bastante nessa atividade da medicina do trabalho, que é uma área muito importante. É uma área que vem crescendo muito em termos de importância para a sociedade e que tem relação direta com a saúde das pessoas, principalmente do trabalhador. Show de bola. A gente vem conversando há bastante tempo, além de sermos amigos, nós somos parceiros também em alguns negócios. E você sempre vem comentando comigo o quanto a medicina e a gestão ocupacional da empresa mesmo é negligenciada por muitas empresas, né? E nesse seu tempo de bagagem aí, quais foram os maiores problemas que você já viu referente à medicina ocupacional que muitas vezes a direção das empresas não conseguia enxergar? Você conseguiu colocar esse direcionamento aí, o que você já viu? O mundo vem evoluindo e a medicina do trabalho, graças a um trabalho hercúleo dos médicos do trabalho, de todo o ambiente, né, ocupacional, os engenheiros do trabalho, os técnicos de segurança, a enfermagem do trabalho, todo mundo que envolve esse conceito de cuidar do trabalhador nas empresas de alto risco, porque você tem aí as empresas de alto risco, de acidente, de lesão, vamos dizer assim, e também tem as empresas com menos risco, né, com menor risco. Mas a saúde ocupacional está em todas elas, né? E é um conceito interessante porque a saúde ocupacional vem se transformando em algo extremamente importante para a gestão da empresa na visão mais ampla da gestão. Por exemplo, recursos humanos, hoje a base do recursos humanos, um dos pilares do recursos humanos é exatamente a saúde ocupacional. Por quê? Porque ele vai ajudar o recursos humanos, o DP, o departamento pessoal, a cuidar desses colaboradores, né? Mas tem uma visão mais holística ainda, né? Que é uma visão de você enxergar a plenitude da corporação e da empresa, em termos de... Na verdade, uma empresa ela precisa de ter o tripé para pensar sempre na lucratividade e na saúde dessa empresa, para que ela seja, vamos dizer, essa companhia, essa organização, ela esteja aí ad infinito, porque a gente passa por aqui, nós temos o nosso tempo de vida aqui, mas as corporações, elas ficam, né? As instituições ficam, as corporações ficam. Precisam estar estruturadas para quem for ficar. Isso. E um dos conceitos que eu gosto muito da saúde ocupacional é chamar a atenção, que é até uma passagem de Madre Teresa, né? Madre Teresa Calcutá tem uma passagem da vida. Conta pra gente. Que ela fala assim: não se permita passar pela vida das pessoas e não deixá-la melhor do que você encontrou. Caramba, pera aí, como que é isso que eu vou até anotar aqui? A Madre Teresa tem uma frase que ela não se permita a passar pela vida das pessoas e não deixá-la melhor do que você encontrou. Não se permita passar pela vida das pessoas, não deixá-la melhor do que você encontrou. Caramba, que Esse frase. conceito é um conceito assim de gigantes, né? De você passar por aqui, trabalhar a sua espiritualidade, a sua missão aqui, a sua contribuição, né? Tem uma passagem também dos grandes pensadores que a única coisa que você tem que fazer aqui é fazer o bem e não olhar o quem, né? E a medicina ocupacional tem uma relação direta, que é até um conceito muito próximo dessa frase de Madre Teresa. Você não pode permitir um colaborador adoecer na sua empresa. Você não pode se permitir que ele saia pior do que ele chegou.
ele tem que sair melhor do que ele chegou. Mas em tudo. Nas 4 inteligências. Inteligência física, na inteligência mental, na inteligência emocional e na inteligência espiritual. Que conceito. É uma visão ampla. Em quatro inteligências, o trabalhador nunca pode sair da empresa sem ter melhorado nessa. Sim, né? vamos lá. Inteligência intelectual. Como você aprende, né? Como é que você aprende? Você é um colaborador, você é meu chefe lá e eu sou seu colaborador. Para muitos será dado, para muitos será cobrado. Então, esse conceito de você ter mais do que eu, ou ter mais porque é mais velho, ou ter mais porque teve mais condições na vida, teve mais opções, né? Pôde estudar mais, pôde se diferenciar mais. Isso fez com que você tenha que, vamos dizer assim, que você tenha uma obrigação, no bom sentido, ampla, da visão mais ampla, que é o nosso princípio número 1 aqui nesse plano, de cuidar de quem seria, vamos dizer assim, de quem seria cativado por você. Quando você põe alguém para trabalhar na sua empresa, você está cativando essa pessoa. Então você é obrigado, você é responsável pelas pessoas que você cativa. Isso é uma história do livro do Pequeno Príncipe, né? E a questão é exatamente essa. Então, se eu, por exemplo, tenho você, qual é a minha função ali? É cuidar de você para que você saia melhor formado. E as grandes corporações, que são já estão numa situação de grande tempo, muito tempo no mundo já, elas têm desenvolvido muito isso já. Porque a pessoa chega na empresa, ela sai melhor. Então, por exemplo, uma empresa que investe no colaborador em termos de estudo, por exemplo. É impressionante ver um caso como a Google, por exemplo, que tem diversos cursos gratuitos que você está assistindo esse podcast pode assistir, pode fazer também, assistir, ler. Muitos cursos são em textos e que a Google oferece para muitos dos colaboradores delas. Então eles se desenvolvem, têm planos de carreira gigantes e vão crescendo. Isso aí. E esse é um papel da medicina do trabalho também. Também, porque a gente ajuda no pensamento, né? Então a gente agrega valor ao pensamento do grande empresário. Então a gente ajuda o empresário a pensar grande. E há uma mágica em pensar grande. É um livro também do David Schwartz, que fala há uma mágica em pensar grande. Porque você nessa vida aqui, uma coisa que eu aprendo muito, que eu gosto de ler, em um dos conceitos do Mahatma Gandhi, ele escreve isso. Tenha uma expectativa enorme pelo seu sonho, expectativa zero pelas pessoas, mas não é não querer fazer o bem, é o contrário. A expectativa é fazer sem olhar quem. Sem esperar nada em troca. Sim, porque senão você está manipulando, né? Seria uma certa manipulação. Mas quando você faz, então você tem uma expectativa enorme pelo seu sonho, zero pela pessoa, porque você não espera, e terceiro, compaixão com todos. Se você cuidar desse conceito, você está exatamente agregando valor exatamente no lugar que você está. E esse é um conceito de vida. E nesse conceito das 4 inteligências, tem a inteligência intelectual, então você vai ensinar esse seu colaborador, formá-lo, ajudá-lo a enxergar qual é o ponto forte, ponto fraco dele, quais são as oportunidades e ameaças que estão na vida dele. Então, por exemplo, veja um garoto lá, eu estou lá no trabalho, sou médico do trabalho, fico lá conversando e tal, e também essa bagagem que eu tenho de gestor antigo, né, que foi muitos cursos, eu fiz pós, fiz MBA em gestão de saúde. Formação até na Disney, né? Fiquei na Disney 2 meses lá fazendo como a Disney cuida no hospital. E hoje eu tenho um conceito bacana nessa parte de gestão, e aí eu agrego tanto a medicina do trabalho como a gestão e tento ajudar no que eu posso, fazendo com que as pessoas melhorem os seus pensamentos dentro da corporação. E esse conceito de você cuidar, por exemplo, você pega um jovem, você descobre que ele tem uma força lá na área de TI, por exemplo. Você investe no curso. E aí uma coisa legal que eu gosto também de falar, que eu vi no livro do Peter Drucker, que é o pai da administração, o Peter Drucker fala assim, você tem que saber como o outro aprende. Porque a interlocução entre você e uma outra pessoa vai muito de como ela aprende. Se ela aprende falando, ouvindo, escrevendo, lendo. Entendeu? E nesse conceito, se eu tenho você, por exemplo, um cara que é meu sócio, por exemplo, e nós trabalhamos, ou você é o diretor da empresa, eu sou o médico do trabalho. E eu noto que você é uma pessoa que aprende falando, eu vou deixar você falar. Eu vou pedir para você repetir para mim o que eu quero que você aprenda. E se você é uma pessoa que gosta de escrever, eu vou mandar um e-mail, você vai na hora mandar um e-mail de volta, ou um zap, e você vai aprender escrevendo. Se você gosta de ouvir, eu vou falar, eu vou deixar entender se você está ouvindo e está gostando daquilo que você está falando, está ouvindo. E se você é um escrevente, um leitor, né? Que escrevente seria o zap, um leitor,
É a mesma coisa. Então, o conceito, como ele aprende ou como eu aprendo, começa aí a visão da agregação das mentes. E a inteligência intelectual. E a inteligência intelectual tem uma relação também de como eu aprendo a aprender. É o primeiro conceito do aprendizado. Como eu aprendo a aprender. Como eu aprendo a aprender. Aprender a aprender é o primeiro. Você nunca vai conseguir entender ou aprender alguma coisa se você não entendeu como você aprende. Faz total sentido, Sim, total sentido. sim. Porque você não sabe o caminho por onde você começa para aprender alguma coisa nova. Uma coisa interessante comigo aconteceu, que quando eu vou prestar vestibular, eu sou de Mairink, meu pai era ferroviário. Meu pai deixou claro comigo duas coisas. Falou, filho, oi, sua mãe é inteligente, mas eu sou burro. E você é o meu filho, porque você é a minha cara. Eu falei, pai, eu sei. Então, olha, fazer medicina não vai ser fácil. E a outra que eu tenho que falar para você, que eu sou pobre também, né? E medicina é muito caro. Não dá para pagar. Eu falei, pai, fique em paz, que eu tô sabendo que tem medicina do governo. Aí ele foi, meu pai era um cara muito inteligente, ele falava, era muito simples, que era ferroviário e tal, não teve chance de estudar, mas era um cara fenomenal, um pai idôneo, ele protegeu. Quais são os 3 P's de um pai? Né? Que tá na Bíblia, né? Os 3 grandes P's de qualquer pai, que tem que ser um pai digno de nota: protetor, provedor e promotor. Meu pai era esses 3 P's aí. Protegia a família, provia a família e promovia a família. Então, meu pai não precisava mais nada. Então, conta mais pra gente um pouco dessa história. Isso eu não sabia de você, seu pai ferroviário. Aí, como que foi esse caminho até você chegar na medicina? Por que você escolheu a medicina do trabalho? O que aconteceu? E aí ele chega pra mim e fala assim, e dinheiro vai ser difícil. Mas daí eu fiquei sabendo que tinha escola do governo. Tá? Falei, pai, tem escola do governo. Aí ele ficou preocupado, porque o pai não quer ver filho sofrer, né? Aí ele falou, mas é complicado. Eu conversei com os médicos aí, para entrar na escola do governo não é fácil. Eu falei, pai, fique tranquilo. O que manda é não desistir. O que manda é lutar e ter um foco no sonho. E foi um estudo absurdamente grande, que eu tive que estudar mais de 15 horas por dia. Foram 2 anos entregues, assim, ao estudo intenso. E aí, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu entrar na Unicamp, em mais de 15 escolas do governo na época. E fui fazer a Unicamp, que é uma medicina, acho que a Unicamp é consagrada junto com a USP, as melhores escolas de medicina do país, né? E uma das maiores do mundo. E aí eu tive o prazer de estudar na Unicamp, né? E lá não foi fácil, foi puxadíssimo. Mas lá eu fiz uma história muito bacana, né? Sempre fui monitor, sempre estava envolvido em esporte, entendeu? Jogava bola. Foi uma vida fantástica. Chegou a dar aula lá também? Dei aula, porque lá você faz a monitoria, né? Então eu era monitor dos calouros, então você estava no segundo, dava monitoria para os meninos do primeiro e assim ia. E fazia uma integração de mentes maravilhosa, né? Show de bola. E o que te trouxe até a medicina do trabalho? Porque meio a tantas especializações... O primeiro sonho dentro da medicina foi a anestesiologia. Anestesiologia. Que eu fui, prestei um vestibular, a residência também não era fácil, eram poucas vagas, mas a turma da Unicamp é um grupo muito bem formado, meu time é muito bom. O time hoje o meu grupo hoje da Unicamp são os papas da medicina em Campinas. Uma cirurgia do meu amigo lá, o cara é um fenômeno. Então, é um time de primeira linha, entendeu? E nesse time de primeira linha, cada um foi buscar a sua especialidade. Eu fui para anestesiologia. E aí eu entro na anestesiologia, que não foi fácil também, que é um outro vestibular pior do que para entrar na medicina, é bem pior. A residência, porque a residência são poucas vagas, né? E a residência é muito legal, porque a residência você passa 3 anos e tem o fenômeno das 10 mil horas. Já ouviu falar das 10 mil horas? Já, claro. Então, você só fica bom em alguma coisa se você fizer 10 por 10 tem um mil livro, horas. né? Tem um livro que chama Fora de Série, né? Que fala exatamente sobre isso. Outliers. Qualquer coisa que você faça 10 mil horas, você vai ficar excelente. E aí, a medicina, a anestésio, você sai com 10 mil horas da residência. Caramba! Então você sai excelente para o mercado. Aí vim para morar em São Roque, aí vem a história toda, aí vem o sonho da Unimed, fazer o hospital da Unimed, que foi muito legal naquela época, né? Fizemos um hospital foi em 2002 que a gente inaugurou o hospital. Eu comecei a obra em 98, por aí. E foi você que puxou esse bonde, né? Eu era o capitão da nave. Tinha um grupo de cooperados e pessoas maravilhosas comigo, né? Pessoas que lutaram juntos, que sonharam juntos. Mas quem tocava a banda, o maestro, caramba, que legal. Eu era o mais novo também do grupo, né? O mais novo. Energizado, né? Com uma energia violenta. Mas isso aí não sumiu. Vocês que olham ele aqui, ó. Eu não tô velho. Tá maluco? Eu tenho 19 anos de idade e tenho menos energia do que você. Então. E aí foi muito legal também, uma fase muito boa da vida, né? E aí a medicina do trabalho veio quando eu vou para o mundo comercial. Aí alguém, um grande amigo meu,
me apresenta um projeto de marketing multinível, eu vou para o marketing multinível em 95, e lá eu aprendi que era uma escola de formação de gestores comerciais, que é vendedor, na verdade. E aí eu virei um vendedor, né? Aí a coisa entortou, aí eu arrebentei a boca do balão. E aí é sonho, um sonho atrás do outro, um sonho atrás do outro, e foi. Aí nas empresas, visitando as empresas, eu vi o gargalo que tinha na saúde ocupacional, na medicina do trabalho. E como era ainda muito incipiente a visão do que o médico do trabalho faria naquela empresa. Pouco disseminado. E isso, na minha visão, é até uma das perguntas que eu queria fazer para você hoje. Como você enxerga a posição da medicina do trabalho hoje no cenário atual das empresas? Nós vamos entrar em 2025 agora. Essa importância deles começarem a olhar para a medicina ocupacional não como um custo obrigatório na empresa deles, mas como eles podem olhar isso para uma ferramenta de gestão de custos, redução de custos para eles. Qual que é a sua visão para 2025 e nesse cenário atual? A visão é assim, uma empresa, qualquer organização que queira crescer, ela tem que ter uma visão tripartite, que eu falo do tripé. Até o Robert Kaplan, que é o pai da gestão de estratégia, que faz o Balance Scorecard e tal, ele brinca que ele põe um banquinho com 2 pezinhos assim, não para de pé. Tem que ser 3 para parar. E esses 3 pezinhos são o primeiro pé, ou o primeiro pilar, vamos dizer assim, né? Os 3 pilares. Né? O primeiro pilar é aumentar a receita com lucro. Então, você tem que buscar aumentar a receita do seu negócio com lucratividade. Aí entra muitas estratégias para você ter um produto que as pessoas queiram, que venha para solucionar problemas. Que traga demanda. Esse é o lance do empreendedor, né? O empreendedor está aí nesse momento. Aí. Resolvendo os problemas da vida. O empreendedor, a dor está até no nome, né? A dor está no nome. É a dor sua de fazer o negócio que não é fácil. E é cuidar da dor do outro também, né? Porque se você tem um produto que tira a dor do outro, como anestesista... O que tem tudo a ver com a medicina. Exatamente. E a gente vê que as coisas se interligam. Aquele papo do Steve Jobs, você só consegue entender o presente olhando para os pontos do passado, né? Conectando os pontos. É isso aí. Caramba. E aí o empreendedor, a essência dele é o cara que vai na frente buscando criar riqueza, criação de mercado. E tem uma frase do Kotler que ele fala isso, né? Ele fala que boas empresas satisfazem os clientes. E empresas gigantes, fantásticas, criam mercados. Que é muito mais do que satisfazer o cliente só, né? Porque a satisfação do cliente é a base, tem que ser. Você não vai montar uma empresa e o cliente fica bravo com você. Se você não está pensando no cliente, você está no jogo errado. Porque tem um indicador, que é o único indicador de business, de qualquer negócio. Retenção de cliente. Customer Equity. É o valor do cliente na sua empresa a longo prazo. Customer Equity, assim. Tanto é que qualquer empresa... Você foi no Madeiro. O Madeiro tem... Você sai no Madeiro, a hora que você aperta, tem um botãozinho para você apertar. Você indicaria essa empresa para alguém? Sim ou não? Sim. Beleza, esse é o nosso conceito. Com certeza, saiu é o NPS satisfeito deles. Eles acharam o diamante do conceito da satisfação do cliente. Você indicaria? Sim. Ok. Então tá ótimo, é isso que eu Já preciso. era. No marketing digital, eu venho desse mundo, nós escutamos esse conceito de Customer Equity, também como Lifetime Value, o quanto tempo aquele cliente fica dentro do seu negócio, o quanto ele vale, né? Isso aí. Mas continua o seu... E a pergunta não é quanto eu vou gastar naquilo, é o contrário. Quanto eu vou perder se eu não fizer aquilo para o cliente, sempre no cliente. Se você está fazendo alguma coisa para o cliente, você está fazendo lá, o CAPEX, que é o investimento estratégico, ele tem que estar ligado ao cliente, senão não é estratégico. Entendeu? Então, o primeiro passo desses 3 pilares, o primeiro pilar é exatamente o criar riqueza, criar um produto, ou crescer, criar receita com lucro. Primeiro pilar. Tá. O segundo pilar é produtividade. Produzir melhor. O que é isso? Produzir não é só produtividade ou cortar custo. Tem gente que entende errado, acha que funcionário, colaborador é custo. Não é. O colaborador pode ser um grande ativo da sua empresa, e é o maior ativo que você tem normalmente, mas se você ficar descuidado e não souber gerenciar, vai virar um passivo enorme. Que passivo é que tira, leva dinheiro, e o passivo que traz dinheiro. Lembrando, né? Exato. E o Dr. Antônio tinha uma frase que ele falava que você tem que ter uma mão para o dinheiro entrar aberta e uma mão fechada para o dinheiro sair. Para você ficar tempo com o dinheiro. O Michael Dell fala isso, que era o da Dell Computer, ele falava assim que os 3 conceitos da Dell de estratégia era como venda direta,
que naquela época você comprou por telefone, não tinha aquele HP que tinha um monte de distribuidor, e tinha um passivo, um ativo enorme imobilizado, que era o estoque dos computadores. E o Dell fez os caras, a primeira vez que alguém começou a comprar por telefone, já montava o computador, chegava na casa do cara do jeito que ele queria. Uhum. Esse é o primeiro ponto, então venda direta. Eles criaram um cold call, foi a Dell. Foi o primeiro. Que quebrou, deu uma virada no jogo da estratégia contra a Compaq e a HP nessa época. Uhum. Eu vivi essa época. Foi uma mudança. Uma virada. E ele fala dos três. No livro dele ele fala que era isso. O primeiro, o segundo era a primeira distribuição direta. A segunda era receber em 20 e pagar em 50. Uhum. Entendeu? Então você ficava 30 dias, fluxo de caixa. E usar estrategicamente esse fluxo de caixa pensando no cliente sempre. Então, novos produtos, inovadores, com design e tal. Uhum. E aí ele fechava o ciclo, né? Caramba, show de bola. Então, a produtividade, que é o segundo pilar. Produzir melhor, às vezes é investir, não cortar custo. O pessoal, tem gente que não entende, que acha que cortar custo cortar custo é você aparar a unha. Toda semana você tem que estar aparando a unha. Então você tem que estar ali olhando como é que estão os custos, uma coisa meio vigilante. Mas você não pode ser tão, vamos dizer, fora de foco, para ponto de achar que se melhor arrancar o dedo, quando você não tem unha. Mas... Entendeu? Não, eu sou o vendedor, eu uso sapato. Pô, mas eu estou gastando muito sapato, então eu vou tirar meu pé para não usar sapato? Não tem como, não faz sentido. Então a produtividade, às vezes, é investir. Uhum. E o Kotler tem uma frase muito legal que ele fala assim, ao invés de você ficar pensando só no passivo, você faz o passivo se tornar ativo de grande potencial de retorno. Uhum. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na Unimed, chegavam os clientes falar comigo e falavam assim, Pedro, eu estou tomando remédio, mas o remédio está caro, hein? Eu falei, caro mesmo, hein? Naquela época não tinha essas grandes redes de farmácia, né? Uhum. E eu pensei, falei, poxa vida, será que a gente não consegue fazer mais barato esses medicamentos aí? E aí a gente começou, dentro do grupo da Unimed, na época, a Unimed Federação de São Paulo, a gente montou uma rede de farmácias que dava mais de 40%, 50%, até 80% de desconto nos medicamentos. Para quem fosse... Antes do genérico ainda. Uhum. Para quem tivesse o plano. O plano Unimed. Então, o que acontecia? Com a economia que ele tinha na farmácia, ele pagava o plano. Então, eu fiz um ativo investir na farmácia, que era um ativo de grande potencial de retorno, pensando no cliente. Totalmente contra-intuitivo o que as pessoas pensam, né? Cortar o custo. E o que eu vejo muito da sua visão, todas as vezes que a gente conversa, que eu acho muito importante isso, e você sempre faz questão de explicar o porquê que você faz isso, igual você fez agora, que é focar justamente no que vai te trazer mais retorno, né? E não focar onde está o problema. Putz, eu tenho 100 mil reais de custo na minha empresa. Não, peraí, como eu posso criar 200 mil reais novos em recorrência? Eu vejo muito isso de você. Foi exatamente o que aconteceu com as ambulâncias também na época. A gente tinha um problema, que a Unimed tinha nascido com um hospital pequeno e tinha muito paciente para ir para ou fazer exame fora, ou ter que ir intercâmbio para outro hospital maior e tal. E tinha as ambulâncias. Eu falei, puxa vida, se a gente montar o SOS e fazer virar um ativo. E fez o que aconteceu. Montamos um SOS e virou, do passivo virou um ativo. Ele deveria como virar um produto para ser vendido ainda. E teve uma repercussão enorme. Vendeu para Chu. Deu uma receita muito boa para a empresa. Caramba, cara. E deu emprego, né? Gerou empregos, motoristas. Movimentou o mercado. Não, as ambulâncias tudo novinha, coisa linda. Uhum. Aí depois entra um outro conceito que é do Jim Collins, que ele fala assim, primeiro quem, depois o quê? Primeiro quem, depois o quê? Eu tinha os quem, né? Eu tinha um grupo que era o pessoal da aeronáutica, o Tanzi, o Jamil, esse pessoal maravilhoso aí. Eram uns caras diferenciadíssimos, disciplinados. O pessoal militar é fantástico, né? Os caras são extremamente disciplinados. E eles que cuidavam de tudo. Eles fizeram toda a parte da gestão das ambulâncias, como é que funcionava. Caramba. Nossa, o negócio decolou. Na mão deles, a disciplina... Os ambulâncias eram tudo novinha, limpinha. Então, virou um grande ativo do negócio também. Caramba, show de bola. Então, você... Agora eu vou entrar daqui a pouco na medicina ocupacional e nesse meio todo aí. Como que isso junta? Então, aí outro ativo que você tem que enxergar é assim, o seu colaborador, ele tem que ser um ativo. Só que foi a época da mão de obra. O cara não vem só a mão, ele vem a pessoa. E às vezes pode ser um problema. Se você não cuidar, a pessoa vem com as neuras, tá? Aí fica pior. Aí cria um clima horrível. E tem uma outra frase de Peter Senge, que está na 5ª disciplina, que ele fala assim, empresa lucrativa é ambiente socialmente correto. Você tem que ter um ambiente correto, de paz, de alegria, de comunhão, de família, com decência, integridade, para que as pessoas possam fazer o melhor delas. Entendeu? Caramba. Olha que loucura. Peter Senge.
Tu tem que ter um ambiente socialmente correto. socialmente correto, que seja agradável. Agradável, que seja propenso ao estudo, a desenvolver, como se fosse uma família muito bem gerida. É uma coisa de uma família. Uhum. E é aquilo que você estava falando antes da gente começar a gravar aqui o podcast. Se você anda com 4 bananas, você será o quinto. O ser humano ele é um ser gregário. Uhum. Você tem que agregar. Você tem que estar junto com as pessoas. Não tem como, você não vai aguentar ficar sozinho. Então, se você andar com 4 milionários, você é o quinto milionário. Se você andar com 4 gigantes da educação, estudiosos, você é o quinto. Uhum. Se você andar com 4, vou falar a palavra, jacu, você vai ser o quinto jacu. Entendeu, cara? Coitado do bichinho do jacu, que é tão bonitinho, né? Eu estava andando ali no caminho que eu faço caminhada ali pro Taboão, ali. Tem um jacuzinho na árvore, assim, bonitinho. Falei, não sei porque eu tô chique o jacu. Mas é engraçado. Fica associando. Sei. Mas faz sentido o jacu, né? O jacu. Entendeu? Você vai ser o quinto. E é assim, cara. Então, você tem que estar vivendo com gente boa. E, ao mesmo tempo, então, voltando à produtividade, então, primeiro pilar é exatamente o conceito de aumentar a receita com lucro. O segundo, diminuir custo com produtividade. Gestão de custo produzindo melhor. Às vezes eu tenho que investir nas pessoas. Então, por exemplo, às vezes não, eu tenho que investir. Por exemplo, eu tenho uma discussão no conselho da empresa que eu trabalhava e um cara que era meu questionador, era um cara inteligente, gente boa, só questionava. Eu falei assim, vou dar escola para todo mundo, vou dar faculdade. Eu fui na faculdade, consegui uma gestão de custo lá, dei um desconto absurdo, quase fizemos uma turma inteira, e era uma área bacana e tal. Aí ele falou assim, mas tem que ter um documento para que as pessoas fiquem aqui na empresa. Eu falei, não precisa. Eu falei, mas como não? Você vai formar, vai pagar a escola para essa criançada, aí depois eles vão embora. Não é isso. Aí eu brinquei, eu tinha lido um livro de Napoleão. E aí eu contei essa história, ele não gostou muito da história, mas depois de uns 5 anos ele me falou, pô, Pedro, eu não entendi o que você falou. Fez sentido. Mas não era eu, não tinha nada a ver comigo, eu só estava traduzindo o que estava no livro. Uhum. Napoleão, quando foi montar o exército dele, ele montava assim. Ele pegava o inteligente com atitude, ele colocava de general. E era o cara que comandava, e como ele tinha atitude, se precisasse ir para o fronte, ele iria. E nesse fronte, o cara ia lá no comando da operação e era o general de trincheira. Uhum. Então era o cara que era o general e comandava tudo. Tá? O segundo, que era o inteligente sem atitude, ele colocava de subcomandante. Era um cara que não tinha muita atitude, mas ele ajudava a pensar. Uhum. No conselho, um cara muito importante para estar no conselho, porque ele vai ajudar você a pensar nas consequências daquela atitude que você está fazendo ali. E você tem que criar atitudes para que cresça a riqueza na empresa, não piore. Né? E às vezes pela ignorância sua, ou falta de visão, ou visão míope, né? Eu até gosto dessa relação, existem pessoas que têm uma visão tão estreita da vida que elas conseguem enxergar com os 2 olhos o buraco da fechadura. Isso eu cansei de ver. A visão é tão estreita que consegue enxergar com os 2 olhos pelo buraco da fechadura. Só pelo buraco. Você imagina Só isso? vê isso aqui. É isso aí. Não consegue enxergar nada você tem além. que ter gente inteligente, tem uma visão ampla para te ajudar no conselho da empresa, para você não fazer quer dizer, errar você vai, mas errar aquilo que dá para errar, o mínimo, né? E aí Napoleão colocava o segundo, que era general, um inteligente também, mas sem atitude, colocava junto lá, de subcomandante. O ignorante, que é o insapiente, literalmente o cara que não sabe nada, sem atitude, colocava de soldado. Queria só na base do comando. Direita, esquerda, Faz isso. meia faz volta, aquilo. tal, e o cara vai. E o ignorante com atitude, ele fazia o quê? Ele dava para o inimigo, que não tem coisa pior do que a ignorância sendo colocada em prática. E eu, nesse conceito, eu falei para esse rapaz, eu tenho que formar todo mundo aqui, porque eu tenho que ter um mínimo de pessoas ignorantes com atitude. Porque senão não vão quebrar. Então o processo foi investir em pessoas, Sim. o que você falou que E aí vem a medicina. frase, eu prefiro uma pessoa estudiosa, inteligente, por 6 meses, do que um cara ignorante fazendo besteira por 6 anos. Exato. E eu prefiro perder essa pessoa. Porque daí entra outro conceito, que é a empregabilidade e empresabilidade. Empresabilidade tem a relação empregabilidade. Empregabilidade é se transformar numa pessoa empregável. Uhum. Então, nós, na nossa vida, o grande segredo seu é se tornar um cara empregável, estudioso, estudar, diferenciar novas áreas, abrir a cabeça, não ter uma missão só, ter várias funções. E ser uma pessoa que está disposta a ajudar em qualquer situação.
e em qualquer lugar. Esse é um cara que vai ser empregável, além de ter um título, um currículo e tal. E empresável, a empresabilidade, a empresa manter esse cara dentro dela. Então, o empresário ele tem duas grandes missões. A de se tornar, fazer o seu colaborador virar um cara empregável, para ele ficar junto com a sua empresa e tornar uma empresa gigantesca de longo prazo. Que faça sentido, né? Porque você não pode falar, eu vou perder esse cara pro mercado. Não, eu preciso que seja o mais capacitado possível para levar a minha empresa mais para frente. É isso aí. Possível. E aí ele também fazer a empresa se tornar uma empresa tão gigante que não possa perder essas pessoas. Que não faça sentido para elas saírem de lá. Entendeu? De novo, volta naquilo que a gente conversou no começo do podcast, que é focar aonde vai me trazer mais recurso no lado bom do que focar onde está me trazendo prejuízo, né? Exatamente. E entre aquilo tudo que você se foca, expande, né? É isso aí. Muito legal. Então, estamos lá na produtividade. E o terceiro é a gestão de risco. A gestão de risco é uma coisa que passa despercebida na vida de quase todos. Ninguém enxerga risco. É impressionante. Você enxerga um aumento da receita e diminuição de custo. Mas o risco as pessoas não enxergam. E aí entra a saúde ocupacional de cara. Só que a gestão da saúde ocupacional, ela entra na gestão de risco. Risco de saúde ocupacional, risco de perder pessoas, risco de doença, risco de doença psiquiátrica, psicológica. Então, tudo isso está envolvido na gestão do risco. E também tem vários riscos na empresa. Risco trabalhista, risco contábil, risco de estratégico, inúmeros. risco de tudo. Risco de marketing, então, empreendedor mesmo, dor no nome. E na gestão do risco, que é o terceiro pilar, que é o tripé aí na história, essa gestão de risco, a saúde ocupacional ela entra de frente nisso aqui. De frente. Então, a saúde ocupacional ela tem que fazer a gestão de risco. E ela tem que estar junto com recursos humanos e com a gestão corporativa. Ela tem que estar com o CEO direto. E ajudando no recursos humanos e departamento pessoal, a ponto de acertar os documentos, que é a base da estrutura de um RH, de um DP, que é exatamente entre o E-Social, entre os documentos que precisa ter toda a partinha legal lá, tudo muito bem legalzinho, tudo muito bem arquivado, resolvido e tal. E junto disso, o plus é cuidar da saúde, mas a saúde total, a saúde geral, a saúde de uma maneira inteligente, que é fazer um ambiente socialmente correto. Caramba. Esse tripé faz a saúde dar certo. Ocupacional, essa é a sua visão de como que a saúde ocupacional se encaixa nesse cenário atual. E outra coisa muito importante, né, que eu gosto de conversar sempre com as pessoas é onde você enxerga que a tecnologia na medicina do trabalho ela ajudou a desburocratizar tudo possível, né? Acabar com essa papelada, o que você viu que foi criado? Eu não conheço nada sobre... Todos os documentos da saúde ocupacional, começa lá no PPP, Perfil Psicográfico Previdenciário, que é exatamente o PDCA de cada função. Então, por exemplo, eu sou anestesiologista, vamos dizer, eu chego no hospital, eu sou anestesiologista. Ou eu sou médico de trabalho lá. Sou médico de trabalho, vou fazer qual é a minha função? Plan, Do, Checkout e Action. Então, eu tenho o meu PPP, Perfil Psicográfico Previdenciário. Tem descritivo da minha função ali. Esse descritivo da minha função, o PPP, vai originar todos os outros documentos. Então, o PGR, o PCMSO, o PPRA, o PGR hoje, o PCMSO, o LTCAT. Todos esses documentos, com a tecnologia, simplificou de tal maneira porque você faz tudo via internet e faz os documentos. Você faz internet, você vai lá, visita a empresa, faz tudo certinho. Mas em termos de documentação, em termos de gestão, de mandar para a empresa conseguiu terceirizar isso com mais competência. E aí veio envia um papel dali, envia um papel daqui. Custo vai lá para baixo. E o RH também ajudou muito a vida do DP, né? O E-Social também veio para ajudar, para desburocratizar exatamente essa área. O E-Social impacta na rapidez da contratação. E tudo isso foi contexto para que você ajude a empresa que ela não tenha as multas também que existem se você não fizer esses documentos de maneira correta, se estarem vencidos, por exemplo. Então é muito importante para a empresa, não só na parte de multa, porque não vamos falar de multa, porque multa é coisa de gente que não está fazendo direito. Né? Nós estamos falando de gente que faz direito. Então, a nossa empresa, que é a nossa saúde ocupacional, a qual eu sou o coordenador hoje, trabalho de frente ao mercado, a gente faz isso com magnitude gigantesca, com software criptografado, entendeu? Gestão em tempo real de todos os documentos. Então, fica fácil na palma da mão, o cara abre um link no computador dele e ele já consegue
Tudo. Isso é muito importante porque você mesmo comentou comigo uma vez que muitos empresários não sabem como está a situação da saúde ocupacional da empresa deles e eles podem acabar tomando multas. Sim. Explica um pouco mais disso pra gente. O que eu gosto de falar é dos ativos e passivos. Você tem, na contabilidade da empresa, você tem o ativo, que é o que traz dinheiro, e o passivo é o que leva dinheiro. E dentro da administração, existe uma frase que eu gosto muito, que é da administração, eu gosto dessa frase. Notícia ruim só é ruim quando chega atrasada. Por quê? Por quê? Porque se ela chegar antecipada, eu consigo resolver e não deixa de ser ruim, entendeu? Então eu antecipo o problema. Então o problema é quando você não tem uma gestão legal da empresa, você tem lá um colaborador que também não formou muito, ou também não entende muito da situação, ou você colocou essa pessoa no lugar errado. Isso acontece muito com o DP e RH. As pessoas confundem recursos humanos com departamento pessoal. E são pessoas distintas. Às vezes você pega uma pessoa, tem um cara que faz os dois. Sim. Bem, mas é meio que... raridade no mercado. Normalmente o cara que é RH faz muito bem o RH e o outro DP faz muito bem o DP. E às vezes o cara consagra pelo tempo de vida, que a gente vê bastante gente assim. Eu tive contato com muitos profissionais de RH que sabiam DP e de DP que faziam RH. Mas normalmente as pessoas têm um mapa mental, um mindset que é diferente. Então eu sou DP, eu lá faço a folha, Só tenho que faço fazer os isso. documentos, é perfeito nisso. E no RH, no Recursos Humanos, é um outro conceito mais psicológico, mais de cuidar, mais de gerenciamento de time, de buscar as oportunidades das pessoas, que é exatamente esse conceito de cuidar das pessoas com as suas forças dentro das oportunidades da empresa e evitar as fraquezas dessas pessoas dentro das ameaças da empresa. Então é um conceito muito legal de melhorar o ambiente de trabalho, que tem que ter essa união dos dois. Quando você tem esse conceito de gente diferenciada, você acaba criando um ambiente extremamente propício. O que a medicina do trabalho faz? O médico do trabalho, no meu conceito, ele ajuda exatamente a fomentar esse trabalho, tanto do recursos humanos como da gestão da empresa. Trabalhando em cima desse tripé sempre, melhorando a receita, dando ideias. O lucro. Então, além de ser um serviço de gestão ocupacional, vocês também têm essa relação de parceria com os clientes. E buscar os passivos ocultos. O que é passivo oculto? É aquele passivo que você não está enxergando. E que às vezes seu funcionário está escondendo de você, ou por ignorância, ou porque o cara é meio não é legal também. E aí você descobre, isso não é legal. Então o que acontece? Você tem um passivo oculto, você faz o passivo não ser mais oculto. Exemplo, por exemplo, documentos que não foram feitos que é para levar uma multa. Isso é um passivo oculto. Será que está tudo certo na sua empresa? Entendeu? E tem muitos casos de empresas que chegam até vocês. Tem. Está sendo feito de maneira não tão legal, os exames têm algumas alterações que não deveriam ter, que tem o prazo errado, perdeu o prazo, some documento. E com a da digitalização dos documentos não existe mais. Né? Isso é muito simples. Melhorou muito. Mais simples. E sempre o high-tech e o high-touch. Né? O high-tech é a tecnologia e o high-touch é o contato. E o contato também você descobre muitas coisas. Né? Você vai conversar, você vai tendo informação, faz uma certa auditoria no bom sentido, uma auditoria sempre soft com as pessoas e duro com o problema, que é uma coisa assim que eu levo na minha vida. Você tem que ser soft com as pessoas, mas duro com o problema. Então vamos lá para resolver, faz uma certa auditoria, olha, aqui pode ser aqui. Isso é um trabalho que a gente faz também. Show de bola. E isso é uma coisa muito polêmica. Muitas pessoas enxergam a gestão ocupacional 100% como um custo obrigatório. Mas você já veio mostrando aqui que era muita coisa. Você tem algum exemplo prático ou algum indicador que a pessoa pode olhar e que ela vai ver quando ela estiver com vocês, né, com você trabalhando nessa parte, que justifique o investimento na medicina ocupacional? Tem algum indicador desse? São inúmeros. Quer ver um exemplo? Acidente do trabalho, por exemplo. Acidente do trabalho, lá no passado, uns 10 anos atrás, existia um jargão que acidente acontecia. Não, acidente não pode acontecer. Não pode. Você não pode deixar ninguém chegar na empresa e sair machucado. Pô, Pedro, mas como é que resolve isso? Aí que é o X da questão. Como é que resolve isso? Não é difícil, não. É simplesmente sem entender. Tem um trabalho da OSHA, que é a Organização Mundial de Saúde Ocupacional Americana, que mostra que uma empresa nível 4, tá? Uma morte de uma pessoa dentro de uma planta de uma empresa nível 4, grandes empresas, né? Existiram 3.000 incidentes e ninguém viu. Então foram 3.000 sinais que podia acontecer aquela morte.
Uma empresa de risco nível 4. Agora, nas outras empresas acontece também. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar em cima de mitigar esses riscos. Fazer esses passivos ocultos, tem desde layout da empresa, risco ergonômico, risco físico, risco biológico, risco do químico, risco de tudo, para que possa acontecer uma tragédia. Então você trabalha mitigando isso. E isso, além de ser um problema para a empresa, pode gerar muitos custos trabalhistas também, né? Muito. Então hoje, por exemplo, não existe mais LER, não existe mais lesão por esforço repetitivo. Esse nome não tem mais. Porque não existe, não pode existir lesão por esforço repetitivo. Uhum. Quer ver um exemplo? Tem um conceito, por exemplo, em desossar frango em frigorífico. E esse desossar frango é um trabalho. Esse movimento das mãos, esse aqui, ó, a gente chama de movimentos finos. Uhum. Só o ser humano faz. Isso aqui. Só o ser humano faz. Aliás, a primeira aula de neuroanatomia que eu tive na minha vida, a professora Vilma falou: olha, esse movimento chama movimentos finos. É fino esse movimento. Então quer dizer que é um movimento que você tem que cuidar. Uhum. A desossar frango, por exemplo, é um movimento que você vai fazer muita força. Se você já apertou, já mexeu com chave de fenda, se você ficar muito, você cansa. O pulso, dói o pulso, rapidinho você dói. O que acontece em alguns casos, por exemplo, no frigorífico, o que os caras fizeram? Tem a plataforma que as coxas de frango estão passando. Para evitar que as pessoas tenham lesão, eles fazem a ligação de um indicador, que é de ergonomia, que é muito legal, que chama TOR-TON. Taxa de ocupação máxima para aquela função e a taxa de ocupação real. Você quantifica de maneira muito correta, muito centrada e ainda por cima com fatos, quer dizer, documentalmente correto. Você quantifica o trabalho que aquela pessoa pode fazer, quanto tempo, e você deixa ela trabalhar só até 40% daquele tempo que ela poderia e descansa. Uhum. Então chama TOR-TON. Então as pessoas vão fazendo, vão mudando. Vão fazendo trocas ali no período. Isso, e ninguém vai cansando para ninguém ter LER. Uhum. Um dos problemas que tinham lá, não é LER não existe mais, a DORT, doença osteoarticular, que pode levar. Basicamente a lesão por esforço Você não pode repetitivo. falar isso numa justiça, por exemplo, você não pode tocar no nome de LER, porque se você tocou, você já está errado. Você não entendeu que não existe mais lesão por esforço repetitivo. Não pode acontecer, não existe mais isso. Por quê? Porque é uma questão de cuidar do ser humano. E isso é um dos indicadores. Agora, quando você vai fazer uma análise da empresa, com alguns detalhes do PDCA de cada função e das pessoas que estão ali, do plan, do checkout e action, você já saca se tem coisa errada ou não, que dá para você investigar e ajudar a diminuir esse risco e até buscar esse passivo oculto e elevar para o seu ativo. Quer dizer, você pode até fazer de um passivo oculto virar um grande ativo. Cara. Por exemplo, a ergonomia veio na minha vida, que é uma subespecialidade da medicina do trabalho. Eu sou ergonomista, com vários cursos que eu fiz, exatamente por causa disso. Eu tinha um problema de ergonomia, eu fui lá e falei, não, como é que eu resolvo isso aqui? E meu pai tinha uma coisa engraçada, meu pai não teve escola, mas ele falava, meu pai não tinha medo de nada, ele era um cara extremamente corajoso. O cara era fera. Astuto. O cara era fera, o Artino era faixa preta. E ele falava uma coisa assim, você só tem que ter um medo de uma coisa na vida só. Mas o que, pai? Da sua ignorância. Então, isso eu tive o mindset na minha vida. Se eu estou num caminho que eu estou ignorante, eu vou atrás do conhecimento. Eu tenho paura de ser ignorante. Paura. E, caramba. Aí, ó, para vocês que acham que medicina ocupacional e a gestão ocupacional do seu negócio é custo, só que o Dr. Pedro deu uma aula sobre medicina ocupacional, né? Não, e se você tiver uma medicina ocupacional bem feita, ela vai te dar retorno em tudo. Porque você imagine só o conceito que você vai usar na sua empresa e quanta alavancagem você vai ter de conhecimento, de ambiente socialmente correto, de a empresa que pensa no cliente. Uma empresa que pensa nos 3 pilares que o doutor passou aqui, aumentar os lucros. Receita com lucro, diminuir custo produzindo melhor e a gestão de risco. Então, vai muito além de só um médico do trabalho, é tudo, né? Tudo gestão, operacional, criar processos. E para os empresários que ainda não priorizam a saúde ocupacional, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para eles? Eu acho que todo empresário, é como se fosse um filho, né? A empresa dele, né? A empresa é como se fosse um filho. E o amor de filho é gigantesco, né? Acho que não tem amor maior no filho, né?
Se ele tem esse amor todo na empresa dele, também é esperto, está aqui pensando em algo que seja longevo para ter um retorno financeiro para o resto da vida dele, se ele não pensar na saúde ocupacional como algo que vem agregar valor para ele, ele está fora do jogo. Porque também tem o lance da concorrência, né? Se você não faz, o outro está fazendo, você dançou. Por quê? Porque se você não está mitigando o seu risco, o outro está, o outro vai ficar mais tempo vivo. Por quê? Porque ele vai buscar os colaboradores com maior potencial para trabalhar com ele. Faz total sentido? Sim. Porque ninguém é bobo. E é engraçado, porque quem está no jogo não enxerga. Por exemplo, empresário é difícil você descobrir os passivos, porque você está muito envolvido. Se você perguntar, querer pedir para o peixe definir a água, ele não consegue, ele está dentro da água. Ele não consegue. É a única coisa que ele vê. A água faz parte da vida dele. Ele não consegue ver. Se você falar que o nariz fica em cima da boca, porra, mau hálito, cara. Às vezes você não sente, mas o cara que está longe, você sente. Então, tudo que acontece com a gente na vida, às vezes você precisa de alguém para te ajudar a enxergar o caminho. Porque é da natureza. Você. É dos princípios do próprio universo, né? Caramba. E o que você gostaria de deixar de mensagem para o empreendedor, para o empresário que está assistindo nós aqui nesse dia de hoje? Bom, a mensagem que eu deixo é enxergar o amplo do negócio, pensar na sua empresa com todo o coração e todo o amor que você tem por ela, investir. Eu gosto dessa frase. A pergunta não é o quanto vai custar. A pergunta é quanto vai custar eu não fazer aquilo que deve ser feito. Então, investir no futuro, investir no conceito de estratégia. Eu gosto muito da visão estratégia. Tem uma frase do Kaplan que ele diz assim: estratégia sem tática é o caminho mais longo para a vitória. Tática sem estratégia é o barulho que pronuncia a grande derrota. Isso quer dizer o seguinte: se você não tiver estratégia de longo prazo, é tudo tática. Então é só besteira que você está fazendo. Entendeu? Você está olhando aqui para frente, não está conseguindo enxergar o amplo. E é legal você ter pessoas para te ajudar a pensar. E vem de maneiras assim interessantes. São pessoas maravilhosas que vêm na sua vida para te agregar. E a saúde ocupacional vai agregar um profissional médico que nem nós, aqui o Pedro, que tem uma formação, que é médico, mestrado, doutorado, que gosta de ler, estuda, desenvolve, é gestor de hospitais, entendeu? E está numa luta gigantesca cada dia mais. Adoro trabalhar, amo o que eu faço. Então, essa agregação de energia para a sua empresa, você pode ter certeza que a gente vai levar. Pô, então, hoje, como quero contratar você, hoje, como que eu posso fazer? Eu quero que a minha empresa seja assessorada por você e pela sua equipe. Como que eu posso fazer para utilizar isso? Você tem o meu Instagram, você pode entrar no meu Instagram. Dr. Pedro Renato Guazelli. Isso aí. Vai estar aqui aparecendo. Isso. E o telefone é da Cleusa, que é a nossa secretária lá da nossa saúde ocupacional, e ela é extremamente competente, é uma pessoa de um gigantismo de competência na área de saúde ocupacional, e vai saber passar para você o produto adequado para você. Então, entrem no perfil do Dr. Pedro, cliquem no primeiro link da descrição, vocês vão entrar em contato com a Cleusa e vocês podem contar com a assessoria do Dr. Pedro aí nesse processo da sua empresa. Doutor, estou muito feliz pelo nosso bate-papo hoje. Obrigado pela sua presença. É sempre bom aprender com você. Toda vez minha cabeça sai atormentada de novas informações, mas sempre informações positivas. É muito legal ver a pessoa que você é, sempre focando em como melhorar e não no que está ruim. Isso é bem massa. Queria te agradecer totalmente pela presença hoje. Eu que agradeço a você. E a mensagem é: o sucesso não tem a ver com sorte. Sucesso tem a ver com não desistir. Resiliência é a coisa mais importante da vida. O avião só levanta voo porque o vento é contra. Quanto mais dificuldade vier, melhor. E aí você enxerga a vida. Uma coisa que eu guardei para a minha vida depois de 2015, da minha passagem chata que eu tive, que faz parte da vida, no Sermão da Montanha, tem duas passagens legais. Cristo fala assim: bem-aventurados os perseguidos que ganharão o reino dos céus. É muito bom você ganhar o reino do céu nesse plano aqui. É muito legal você destravar da coisa que tinha, aquela crosta, estátua, e focar no seu sonho, no seu futuro. Uma outra história que eu adoro é o primeiro milagre de Cristo, quando Cristo faz a água virar vinho. Para resumir, ele faz a água virar vinho, porque estava lá numa situação e tal. Aí o pessoal: está faltando vinho. Falei: traz a água. Ele foi lá, pôs a mão lá tal, e levou para o enólogo para beber, lá na Galileia, né?
E ele bebeu, no enólogo falou, não é só vinho, como é o melhor vinho que eu já bebi. E aí todo mundo voltou, falou, é vinho, é vinho, é vinho. Aí Cristo chamou os discípulos e falou assim, a pergunta que fica, que é a moral da história, que é o grande ensinamento dele, quando que a água virou vinho? Quando a água virou vinho? Aí todo mundo, quando? Mas por que essa pergunta? Aí ele falou, aí o homem falou, não, na hora que você pôs a mão, na hora que o cara bebeu, não, no caminho, no trajeto. O que ele quer dizer com isso? Toda vez que você tem um desafio na vida e você se joga nesse desafio, você vai se transformar em vinho. E esse é o grande segredo. Quando você se joga na diversidade da vida, você desenvolve um poder maravilhoso da sua formação e da sua diferenciação nesse plano aqui. Esse é o grande segredo. E tem uma outra frase que resume bem isso aí. Se o caminho do castelo não vale a pena, não vale a pena ir para o castelo. Caramba! Foi um prazer estar com você aqui. Que mensagem no final, hein? Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, cara. Show. É isso aí. Bom, sigam o Dr. Pedro nas redes sociais dele, Dr. Pedro Renato Guazelli, o link está aparecendo aqui. A minha é eu.leomendonca, também está aparecendo aqui. E muito obrigado por assistir o nosso podcast até aqui. Deus abençoe e boa noite. Já era, pessoal.